A França acabou de mandar navios de guerra para o Caribe, agora mesmo, e quase ninguém está falando sobre isso. Enquanto todo mundo olha para os Estados Unidos brigando com a Venezuela, os franceses fizeram uma jogada que pode mudar tudo na região. Mas tem algo que quase ninguém sabe sobre essa operação. Quando você descobrir, as coisas vão começar a fazer muito sentido. Alguns dias atrás, o mundo inteiro olhava para os Estados Unidos, mobilizando sua frota no Caribe contra a Venezuela. 7 navios de guerra, um submarino nuclear, 4.500 militares. A maior demonstração de força naval na região em décadas. Todos pensavam que era só mais uma operação americana contra Maduro, mas o que aconteceu depois mostrou que todos estavam enganados. No meio dessa tensão toda, um anúncio aparentemente simples mudou tudo. Manuel Valls, ministro dos Territórios Ultramarinos da França, declarou que está enviando reforços navais para o Caribe. A justificativa oficial? Combater o narcotráfico que utiliza ilhas francesas como trampolim para a Europa. Parece uma decisão rotineira, certo? Mas, se olharmos o momento em que isso está ocorrendo, podemos ver que isso é pura estratégia. Eu sei que muitos podem se perguntar nessas horas, mas a França pode simplesmente mandar navios de guerra para o Caribe? E a resposta vai surpreender você. A França tem território soberano bem no meio do Caribe. Não são bases militares nem colônias antigas. São 2 ilhas que muita gente nem sabe que existem, Guadalupe e Martinica. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essas ilhas não são colônias francesas, são departamentos franceses. Isso significa que são território soberano da França, igual São Paulo é território soberano do Brasil. E essas ilhas se tornaram a principal rota de entrada de cocaína venezuelana para a Europa. Então pense assim, você tem sua casa, mas o vizinho está usando seu quintal como depósito de drogas. Só que nesse caso, o quintal é território francês e o vizinho é um regime acusado de liderar um cartel internacional. A França não está ali entrando na briga dos outros. Eles estão protegendo seu próprio território. O momento em que esse anúncio aconteceu não foi coincidência. Foi uma decisão muito bem coordenada. Valls deixou bem claro isso quando disse publicamente que a França estava se juntando aos Estados Unidos para reforçar a vigilância na região. Essa declaração foi o equivalente diplomático de uma declaração de guerra contra a Venezuela. Em vez de agir sozinha e ser vista como mais um país europeu interferindo na América Latina, a França esperou os Estados Unidos fazerem o primeiro movimento. Quando a frota americana se posicionou, a França aproveitou esse guarda-chuva de segurança para resolver seu próprio problema. A reação de Maduro foi imediata e bastante desesperada. Ele, que já estava lidando com a pressão americana, agora se viu cercado por 2 potências nucleares da OTAN. A narrativa que a Venezuela estava construindo de uma resistência heróica contra o imperialismo americano desmoronou da noite para o dia. E com isso, o governo venezuelano tentou mobilizar suas forças. Maduro anunciou a ativação de 8 milhões de venezuelanos entre militares e milicianos. 8 milhões. Para você ter uma ideia, isso é mais gente que a população inteira de países como a Suíça, mas números no papel são uma coisa. Enfrentar navios Mistral e submarinos nucleares é outra completamente diferente. O desespero de Maduro ficou claro quando ele começou a fazer ameaças que soavam mais como pedidos de socorro. 8 barcos militares com 1.200 misiles e um submarino nuclear apuntam a Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre. Declarou que se o país fosse atacado, proclamaria constitucionalmente uma república em armas, ou seja, convocaria todo cidadão venezuelano para pegar em armas e lutar contra qualquer invasão.
Além disso, prometeu resistência feroz, mas suas palavras tinham o tom de quem sabe que está cercado. Enquanto isso, a França mandava também um recado para o mundo inteiro. A Europa não aceita ser irrelevante no hemisfério ocidental. Por décadas, os europeus assistiram os americanos ditarem as regras nas Américas. A crise do Caribe foi a oportunidade perfeita para a França mostrar que também tem interesses e capacidades militares na região. Enquanto isso acontecia, países que tradicionalmente apoiariam a Venezuela começaram a mudar de lado. Trinidad e Tobago, que fica a poucos quilômetros da costa venezuelana, não só apoiou a operação, como ofereceu seu território para operações militares contra Maduro. A primeira-ministra do país, Kamla Persad-Bissessar, foi direto ao ponto afirmando que o crime organizado é uma ameaça direta ao Caribe inteiro. Isso gerou um efeito dominó quase que de imediato. Equador, Paraguai e Argentina seguiram o exemplo e classificaram oficialmente o Cartel de Los Soles como organização terrorista. De repente, a Venezuela se viu isolada diplomaticamente na própria América Latina. Mas tem ainda um detalhe que poucos notaram, mas que é fundamental. No mesmo período dessa crise, Brasil e Argentina estavam realizando a Operação Fraterno, o maior exercício naval conjunto da América do Sul. Oficialmente não tinha nada a ver com a crise do Caribe, mas não dá para negar que parecia que estavam mandando um recado para os envolvidos. E os números impressionam. A operação envolveu 12 navios brasileiros e 8 argentinos. Incluiu simulações de guerra submarina e exercícios de bloqueio naval no Atlântico Sul. Curiosamente, isso começou exatamente um dia antes da mobilização americana. Seria isso uma coincidência? Falando no Brasil, o país se recusou a tomar partido nessa briga. O governo brasileiro expressou preocupação com a mobilização militar, mas não condenou nem apoiou nenhum dos lados. Essa postura irritou tanto os Estados Unidos quanto a Venezuela, mas demonstrou uma certa autonomia estratégica brasileira. Enquanto isso, reforçaram discretamente a vigilância na fronteira com a Venezuela, destacando soldados adicionais para Roraima. Enquanto isso, no centro de toda essa crise está o tal de Cartel de Los Soles. Segundo os Estados Unidos, é uma organização criminosa liderada pelo próprio Maduro, que utiliza as mais altas patentes do exército venezuelano para traficar cocaína. O nome vem das insígnias em forma de sol nos uniformes dos generais. Os americanos ainda aumentaram a recompensa para impressionantes $50 milhões pela cabeça de Maduro por conta dessas acusações. E por conta de toda a pressão contra ele, Maduro tentou reagir diplomaticamente. Ele tentou usar fóruns regionais como a CELAC para denunciar a mobilização como ameaça à paz regional. Argumentou que submarinos nucleares americanos violavam o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares na América Latina. Mas sua voz ecoou no vazio. E os números da CELAC mostram como Maduro está isolado. Dos 33 países membros, apenas Bolívia, Nicarágua e Cuba manifestaram apoio público à Venezuela. México e Chile se abstiveram completamente. Peru cancelou reuniões bilaterais que estavam programadas para esta semana. Um isolamento quase que total. Agora pare para pensar um pouco. Em 1823, os Estados Unidos criaram a Doutrina Monroe. Era uma mensagem clara para a Europa. As Américas são zona de influência americana, mantenham distância. Por 200 anos essa regra foi respeitada. Nenhum país europeu ousou projetar poder militar permanente nas Américas sem permissão americana. Mas, ao que tudo indica, a França acabou de quebrar essa regra. E o mais impressionante, eles fizeram isso com o apoio total dos americanos. Para a Venezuela, o resultado foi devastador. O país se viu completamente isolado, cercado por 2 potências nucleares e sem apoio regional significativo. Enquanto isso, a estratégia de resistência heróica que Maduro tentava vender internamente perdeu credibilidade
quando o próprio Brasil recusou apoiá-lo abertamente. Em menos de uma semana desde o início da crise, o cenário geopolítico do Caribe mudou completamente. A França conseguiu estabelecer uma presença militar ampliada e permanente na região, com total legitimidade internacional e apoio americano. Uma jogada que poderia muito bem ter levado anos para ser planejada, mas foi executada em questão de dias. A lição aqui é simples, mas poderosa. Às vezes, a jogada mais inteligente não é começar o jogo, mas saber exatamente quando entrar. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que a França fez a jogada certa ao entrar nessa crise? Ou deveria ter ficado de fora? Deixa sua resposta nos comentários. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Tem muito mais conteúdo sobre geopolítica chegando. Até a próxima!